Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Aleluia. Que nos diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Vamos lá, repetindo. 1, 2, 3. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nesse rápido minuto que me resta, eu quero refletir com os irmãos nesta noite, na palavra de Deus, sobre essa temática: graça sobre graça. Todos nós, como diz a Bíblia, recebemos da sua plenitude de graça sobre graça. E eu não vou definir para a igreja o que é graça, porque a igreja sabe o que é graça, mas eu quero só lembrar à igreja que a graça é favor imerecido da parte de Deus a mim e a você. Enche o seu diafragma, é isso? Os seus peitos, aí, enche assim, ó. Vai lá, faça esse exercício, respire. Ei, isso que você acabou de fazer chama-se graça, favor imerecido da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não lhe desse a vida, não lhe desse o fôlego, não lhe desse o ar, você não poderia fazer. Sabe? E saber que muitos nesse momento não estão desfrutando desta graça. Imagine aqui, vamos agora lá para o pronto-socorro municipal, vamos lá para o pronto-socorro municipal, Socorrão, lá em São Luís, vamos lá para os hospitais de referência em Coroatá, em Presidente Dutra, e imagine quantos estão lá naquela UTI, respirando por aparelho, não podendo fazer esse gesto simples que você fez agora. Muitos nesse momento, irmã Toinha, estão lutando com todas as suas forças para que esta graça de Deus não saia deles. Porque graça de Deus é a vida que você tem. Graça de Deus é a salvação que você tem. Graça de Deus é a proteção de Deus que você tem. Queridos irmãos e querida igreja, nesta noite, é esta graça que me faz ser agradecido a Deus. Não há cristão que tenha a graça sem que primeiro seja agradecido. Nós somos resultado desta graça. Eu sou resultado desta graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que é por causa da misericórdia de Deus que eu não sou consumido. A Bíblia vai dizer que é por causa da misericórdia de Deus que você não é consumido. E aí, traduzindo isso para você, trazendo para cá, para você entender melhor, é por causa da graça de Deus. E onde na Bíblia Sagrada você encontra a personificação da graça de Deus. Você que é leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, me responda aí. Agora, para mim aqui, ou para você mesmo aí, aonde é que a graça de Deus está personificada? Vamos lá, igreja, me ajude nesta noite. Aonde é? Você sabe, você não quer dizer, está com timidez, né? Mas eu vou dizer para você, a graça de Deus, ela é personificada na pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo era quem? A palavra. O verbo era quem? Era a graça. E aí a Bíblia vai dizer que o verbo se materializou, que o verbo habitou, que o verbo andou entre nós. Então a personificação da graça de Deus chama-se Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor.
E esse Jesus, além de ser a personificação da graça de Deus, ele é também o mediador entre mim e Deus, entre você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que nesse momento ele está intercedendo por mim e por você. Aleluia. Ele está dizendo: você é filho de Deus, você tem a graça de Deus, você me pertence, eu lhe comprei com meu sangue que verteu lá no Calvário. Querida igreja, e nós tendo esta graça, e a igreja é detentora desta graça, a igreja é possuidora desta graça, a igreja não pode trancar esta graça entre estas quatro paredes. Esta graça tem que sair de entre essas quatro paredes. Hoje é culto de missão. E a tarefa da igreja é anunciar esta graça salvadora. A tarefa da igreja é levar esta graça aonde estão aí o mundo se perdendo por falta desta graça, por falta deste amor revelado, por falta destas boas novas reveladas. E quem vai revelar isso a este mundo perdido, querido, é a igreja, é a graça de Deus, é Cristo em mim, é Cristo em você. Nós somos embaixadores, nós somos representantes e nós temos esta graça de Deus e não podemos ficar em nós. Temos que compartilhar esta graça a tempo e fora de tempo, assim diz a palavra. E meu irmão, eu tenho a graça de Deus? Tem, porque você tem Jesus, e Jesus é a graça de Deus. E é esta graça de Deus que nos envolve, irmão, como Pedro disse aqui nesta noite, falando desse paradoxo do sofrimento e da alegria. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, mas ao mesmo tempo é o povo mais sofrido, mais perseguido. E há esse paradoxo na sua vida e na minha vida, que somente a graça de Deus é quem difere, somente a graça de Deus é quem traz e coloca no nosso coração. Conviver com esse paradoxo em meio ao sofrimento, mas também em meio à alegria. O que é que Jesus disse na sua palavra? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, parafraseando o texto, Jesus está dizendo: tenha graça de Deus na sua vida, que você vai vencer. Tenha a graça de Deus que a igreja vai vencer. Tenha a graça de Deus que esse problema na sua família você vai vencer. Tenha a graça de Deus que esse problema na escola vai desaparecer. Tenha a graça de Deus que esse problema, qualquer problema que você enfrente, com a graça de Deus, ele desaparece. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque ele é maior. A graça é maior, e o texto que nós lemos aqui, ele diz em texto de João 1,16, que a plenitude da graça de Deus habita em nós, graça sobre graça. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia faz questão de afirmar e dizer: olha, você não tem apenas a graça, você tem a graça sobre graça. Louvado seja o nome de Jesus esta noite. Então pegue esta graça, irmão. Agora muitos estão pegando esta graça e desmerecendo esta graça. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, que esta graça que está entre nós, um dia ela vai desaparecer, um dia ela vai sumir. E esse dia na sua vida que essa graça sumir, você vai ver quanta desolação vai acontecer na sua vida, quanta tristeza vai acontecer na sua vida. Porque é a graça, querido irmão, é a graça, querida irmã, é a graça, querido jovem, que te faz de pé. É a graça que não faz você cair na prostituição. É a graça que não faz você cair na idolatria. É a graça que não faz você cair no adultério. É a graça. É a graça. Agora digo uma coisa para você: não faça pouco caso desta graça. Valorize esta graça. Porque senão, esta graça poderá sair de você. Esta graça poderá sair de mim. O que é que a Bíblia vai dizer? Ainda nesse raciocínio da graça, Jesus foi para o Pai, mas ele disse: eu não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco
todos os dias, até a consumação da graça, até a consumação do século. Então, dizendo para você que o Espírito Santo é o representante da graça de Deus na sua vida. E o que é que a Bíblia nos orienta sobre o Espírito Santo? Ela diz para nós, irmão Socorro, não extinguir o Espírito Santo que está em nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, assim como ele habita em você agora, que ele está lhe envolvendo nesta graça maravilhosa, nesta graça salvadora, ele pode sair de você. Irmão Ribamar, que negócio é esse? Ele pode? Pode. Porque o Espírito Santo, como uma pessoa, como representante desta graça, e também ele sendo a graça, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. E a Bíblia nos orienta, dá algumas orientações para mim, para você, para que esta graça não seja extinguida na nossa vida, porque o Espírito Santo como pessoa, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se entristece, ele chora e ele se alegra. Então, como pessoa, o Espírito de Deus que habita em você e que habita em mim, e se nós não valorizarmos esta habitação, ele vai embora, porque o Espírito Santo, o nome já está dizendo, irmã mocinha, é santo, louvado seja Deus. Portanto, se ele é santo, ele não compactua, ele não permite, ele não divide a sua glória e nem a sua santidade com ninguém. Por isso que o crente tem que vigiar, que o crente tem que se debruçar em buscar esta graça. Porque, querido, por que eu vou perguntar para você aqui, por que a igreja primitiva venceu? Venceu o Coliseu, venceu o Império Romano, venceu os imperadores de toda a história. Nós lemos o texto sagrado aqui de Atos, que diz que a igreja crescia diante da graça da população. A igreja crescia diante da graça, diante do império. Por que, igreja? Por que eles foram vitoriosos? Por que, mocidade? Por que, irmãs? Por que, crianças? Por que, nave da igreja? Por que ela foi vitoriosa? A resposta está simples no texto que nós lemos na abertura. Porque o Espírito Santo estava com eles, porque o Espírito Santo habitava neles, porque a graça de Deus habitava na igreja. Aleluia. Irmãos, hoje nós olhamos para a sociedade e vemos o caos que aí está. Aí você diz assim, os jovens, os anciões, todos dizemos assim: irmão, é impossível nos mantermos íntegro nesta sociedade corrompida. Irmão, é impossível eu acessar o celular e não me contaminar. É impossível, porque está aí diante dos meus olhos, está aí, eu estou vendo. Deixa eu dizer para uma coisa, leia o livro As Catacumbas de Roma, que você vai ver a deploração que era o Império Romano, a depravação moral que era o Império Romano. O autor daquele livro vai dizer que nas casas eram colocadas os órgãos sexuais despendurados nas entradas das casas. Que sociedade depravada. Há um autor de um filme que infelizmente fui obrigado a assistir no ensino médio, um filme por nome chamado Calículas, que representava realmente o que era a sociedade do Império Romano. Hoje, esse mundinho aqui com essa depravação é fichinha diante do Império Romano, diante da depravação do Império Romano. E a igreja se manteve lá firme, inabalável, se manteve lá intacta, representando a santidade, representando a Cristo como seu Senhor e como Salvador. Portanto, isso que está acontecendo aí, querido, não nos abala em nada. Se a graça de Deus estiver em mim, se a graça de Deus estiver em você, nada disso aí vai te atingir. Irmão Ribamar, mas eu tenho meus desejos, eu tenho meus impulsos. Sim, tem.
Mas a graça de Deus controla. A graça de Deus te segura. A graça de Deus não te permite que você caia nos mais desejos depravados desta sociedade. Mas somente pode resistir isso seu Pedro e seu Raimundo. Somente resiste isso aqueles que estão com a graça de Deus. Aqueles que estão firmes em Jesus. Aqueles que estão se firmados na rocha. Irmão Ribamar, você está dizendo isso aí tudo, esses sentimentos todas essas prostituição, essa corrupção, este mundo velho nojento que aí está. Você está dizendo que eu tenho que me manter íntegro diante disso, irmão? É muito forte para mim, eu não resisto. Ei, irmãos, ei, igreja, se a graça de Deus estiver em você, você resiste. Porque é a graça que te aproxima de Deus. É a graça que te faz tu cada dia mais apaixonado por Deus. É a graça que me faz mais apaixonado por Cristo. Não é o dirigente, não é o pastor da área, não é o pastor Raposo, não é a Assembleia de Deus em Bacabal. Não, mas é a graça de Deus que me faz a cada dia apaixonado por Cristo. Aleluia. E se eu estou apaixonado por Cristo, eu sou fiel a Ele. Se eu sou apaixonado por Cristo, vou repetir, eu sou fiel a Ele. Morra quem quiser morrer, se prostitui quem quiser se prostituir, se corrompa quem quiser se corromper, mas eu me mantenho firme. Aleluia, eu me mantenho íntegro, porque eu decidi amar a graça de Deus. Eu decidi amar o favor imerecido que Deus me deu. Igreja, irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da face da terra. Isso aqui não é clichê, não, é realidade. Estamos vivendo os últimos momentos da face da terra. E se você, jovens, se você, igreja, se eu não estiver com esta graça, por que que o texto veio dizer, disse irmã Flávia, que é graça sobre graça? Por quê? Hein? Leia o texto depois em casa que você vai ver. A plenitude habitou em você, graça sobre graça. Então, irmão, com isso eu quero dizer que você está revertido. Com isso eu quero dizer que você está revertido desta graça maravilhosa. E você não se corrompe. E você não retrocede. Você não volta atrás. Porque o mundo estará aí, irmão. O mundo está aí. E ele te oferece, sabe o quê? Ele te oferece uma cesta básica. Sabe? O mundo está aí tentando me enganar e enganar a você. Lhe oferecendo uma miserável cesta básica. Dependendo da família e do tamanho da cesta, não dá para uma semana. Mas o que Deus tem para mim, mas o que Deus tem para você nesta noite, não é uma cesta básica. Deus tem para mim, para você nesta noite, é um banquete. Louvado seja Deus. E um banquete ele não se acaba. E o banquete não se acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a graça que está aqui te envolvendo, você está desfrutando desse banquete aqui. E quando você subir ao céu, o banquete continuará para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mocidade, nesta noite, rejeite essa cesta básica. Igreja, irmãs aqui nesta noite, rejeite essa cesta básica. Igreja aqui presente nesta noite, rejeite essa cesta básica. Que representa, mas irmão Ibamar, traduz aí melhor para mim entender. Cesta básica representa os prazeres passageiros, prazeres efêmeros,
que se acaba rapidinho. Ah, agora é bom, irmão. Ah, é bom, mas acaba ligeiro. E as consequências desse prazer, você vai colher a vida toda. A menos que a graça de Deus te envolva de maneira tal, que aí é um caso particular entre você e Deus, te envolva de maneira tal que te coloque imune às consequências. Mas do contrário, você vai sofrer, sua família vai sofrer, seus colegas vão sofrer, a igreja vai sofrer, todos sofreremos, porque todos somos parte de um corpo e todos somos envolvidos nesta graça maravilhosa de Deus. Portanto, nesta noite, queridos irmãos, eu finalizo esta mensagem aqui dizendo para mim e para você. Esta palavra também é para mim. É para mim. Eu não ia pregar hoje. Não era eu o pregador de hoje. Mas Deus tem, sabe de todas as coisas. Permitiu que eu pregasse hoje. Trouxesse essa palavra hoje sobre a graça de Deus. Porque, queridos irmãos, nós somos crentes. E como crente, vou invocar novamente o nome do Pedro, como crente, Pedro disse aqui, como crente que somos entrelaçados nesses sofrimentos que para muitos parece eterno, que não vai se acabar. Sai um problema, irmã Socorro, tá a fila, sai um problema, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E somente a graça de Deus, Ricardo, é que nos faz vencer todos eles. Vou repetir, somente a graça de Deus é que nos faz vencer todos eles. Porque igreja, irmãos aqui presentes, finalizo agora, depois eu continuo aqui o sermão sobre a graça de Deus. A igreja do Senhor, a igreja espiritual, quantas igrejas tem a igreja? A Bíblia menciona quantas igrejas? Vou citar pelo menos 2, mas existe existe outras. A igreja visível, que é esta aqui, que nós estamos vendo, e a igreja invisível. A igreja invisível, logicamente, só participa dela aqueles que estão envolvidos com a graça. E essa igreja invisível que está envolvida com a graça, vou dizer para você colocar no seu coração, ela é inabalável. Ela é inatingível. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dela. Deus é quem guarda. Deus é quem vela. Deus é quem protege. A igreja visível, essa aqui que nós estamos vendo, ela é atacada e ela leva porrada, leva chute, leva pontapé, e às vezes cai. Mas a invisível, que somente Deus sabe quem participa dela, esta não. Esta está perfeita. A invisível, a visível, Ricardo e Brauli, a visível aqui está corrompida. Mas a invisível, não. E a minha oração é, Senhor, eu faço parte da igreja invisível. E a sua oração também nesta noite deve ser, Senhor, eu faço parte da igreja invisível. Porque a graça me envolveu e me levou para ela. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. O irmão tem 12 pontos sobre a graça. Eu falei apenas de um. Depois eu, da oportunidade, eu falo dos outros pontos sobre a graça de Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Permita que eu ore por você e ore também por mim, porque eu preciso desta graça me envolvendo a cada dia. A
cada minuto, a cada instante. Oh, Paizinho celestial, Deus bendito, nesta noite o Senhor me deu esta palavra, trouxe esta palavra ao meu coração, falando desta graça maravilhosa, desta graça que me envolve a minha alma, desta graça que me trouxe até aqui, desta graça que trouxe meu irmão até aqui, que trouxe a minha irmã até aqui. Senhor, a minha oração nesta noite é: não retire de mim esta graça, não retire da igreja esta graça, não retire do meu irmão esta graça. O Senhor sabe que estamos atacados, o Senhor sabe que estamos vivendo dias tão turbulentos, dias difíceis, querendo parar, queremos desistir, queremos jogar a toalha, queremos voltar para trás, mas a graça não deixa, a graça nos envolve, a graça nos leva para junto de Ti. E a minha oração nesta noite é: cobre a tua igreja com a tua graça, cobre os teus servos com a tua graça, cobre os teus filhos com a tua graça, e não permita, Senhor, que nenhum de nós nos percamos, que nenhum de nós nos venhamos a desfalecer em meio a esta turbulência, mas que a tua graça nos mantém de pé, de cabeça erguida, firme na rocha inabalável que é Cristo Jesus. É que eu te peço tudo isto, Senhor, e te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos louvar o Senhor nosso Deus. Irmã Isabelle, dá para louvar o Senhor, minha querida? Pode ser. Vamos ouvir a irmã Isabelle louvando ao Senhor. Enquanto ela louva a Deus, vamos colher a oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus. Eu até pensei nesta noite também, irmãos, de pregar sobre a indicação que o pastor nos comissionou. Pregar sobre a oferta alçada. Mas sentado ali, Deus nos trouxe essa palavra sobre a graça. Em outro momento eu falo sobre oferta alçada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos louvar o Senhor, já estamos encerrando o trabalho de Deus nesta noite. Vamos ouvir a minha Isabelinha louvando ao Senhor. Princesa do papai bonita. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo
Meus irmãos, vamos já encerrar o trabalho do Senhor nosso Deus. Chegou por último esse rapaz acompanhado do irmão Henrique e da irmã Risiane. Já é crente, esse jovem? Já? Muito bem. A jovem ali que veio com a irmã Regilene, a irmã Verônica. Nesta noite, se quiseres ser envolvida por esta graça, aceitar a Jesus como seu Salvador, a oportunidade está diante de você. Você entendeu, Verônica? Eu estou fazendo convite a você para ser envolvida com a graça do Senhor nosso Deus e chegar ao céu de glória. Somente esta graça maravilhosa é que nos leva ao céu. Sem ela, o homem não chega à presença de Deus. Mas, contudo, está morando com você, irmã Regilene? Eu estava passando uns dias. Só hoje, visitando, né? Muito bem. Então, não queremos ser antipático, enjoado, mas queremos dar uma lembrança para você levar de recordação. Jesus e o reino dos céus. Esse estudo bíblico para você ler em casa. Quantas vezes hoje em dia entregue lá para ela, irmã Regilene, por gentileza. É um estudo bíblico para a faixa etária de 15 a 17 anos. Jesus e o reino dos céus. Tá bom? E do outro lado tem um estudo bíblico que fala sobre o coração humano, o coração do homem. Vamos finalizar só reforçando aos irmãos, dizendo que a semana toda não vai ter culto na congregação. Todos no tempo central, na nossa conferência missionária. E aí no domingo retornaremos com culto de mocidade, o segundo domingo do mês. E eu quero falar rapidinho para os casais, eu ainda não tinha anunciado aqui, por esquecimento. Em maio vai ter a conferência da família, aqui em Bacabal. Um estudo maravilhoso. E o estudo vai ser gratuito. O estudo para casais, que vai acontecer, creio que lá no Templo Central, vai ser gratuito. Agora, irmão, eu não quero só participar do estudo. Eu quero participar do jantar que vai haver. Eu quero receber um kit. O jantar, essa taxa de R$80 é para o jantar que vai ser oferecido aos casais. Nesses 80 vem incluído camisa para ambos, né, para o esposo e a esposa, e também uma lembrancinha, tá certo? Então os R$80 não é para o estudo, é pelo jantar que vai ser oferecido lá. E aí você vai ganhar uma camisa, só as camisas, quanto tem a camisa mais barata? É 35, né? Só a camisa é R$40, só as duas camisas já foi 80, né? Então o jantar está sendo oferecido de cortesia. Então, os irmãos que se interessarem, eu vou trazer a ficha de inscrição, e aí você faça a inscrição e efetue seu pagamento e participe desse encontro de casal. É muito bom. Eu faço voto, convido que todos os casais daqui que puderem, e mesmo aquele que não puder, se esforce um pouquinho para participar. Porque cada encontro de casal é uma bênção, é uma maravilha de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o trabalho do Senhor nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo nesta noite. E os irmãos ouviram o Pedro aqui, não ouviram? Ele disse, ele queria dar o estudo hoje. Se Deus já tinha colocado no meu coração para falar sobre a graça, eu ia deixar ele continuar com o estudo hoje. Mas eu vou dar mais tempo para ele se preparar, tá certo? Para ele dar esse estudo para nós. Como é o título do estudo que tu falou, a palavra aí? Isso, pois você já tem aí o tema. E, muito bem, irmã Silmara. Irmã Silmara está me lembrando que eu me esqueci. Filho da irmã Regilene está completando um ano. O Wesley completou ano. E o Paulinho também. Cadê o Paulinho? O Paulinho ali. É o da mesa ou é esse aqui? É o 2 que aniversariaram? Esse aqui. Então cantar parabéns para ele. Bora. E cantar parabéns. Bora para eles todos. Bora lá, menino. Bora, Wesley.
Calma que ele vem, rapaz. Ele vem. É porque ele tá botando na garrafa no chão. Muito bem. Vem pra cá, os dois aniversariantes ficam aqui. Vira pra frente pra igreja, aí pra igreja pra cantar. Tira bem da frente, Mocimara, por gentileza. Obrigado. Muito bem. A igreja quer parabenizar o Paulinho, se é verdade, diga amém. A igreja quer parabenizar o Wesley, se é verdade, diga amém. Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. O Paulinho faz ano, uma salva de palma. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. O Wesley faz ano, uma salva de palma. Ei! Parabéns, meus irmãos, parabéns, que Deus abençoe vocês. Fica aqui, vamos orar por vocês ainda, rapaz. Fica aqui, vamos orar. Quantos? Levante a mão para cá, abençoando o Paulinho e o Wesley, e oremos por eles e por nós todos. Amado Pai, aqui estão teus filhos, teus